Deixa eu colocar um outro assunto aqui na roda, que está todo dia no noticiário. Aliás, a gente brinca, né? Eu participo do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que há alguns anos não houve edição do jornal em que a sigla STF não tenha sido pronunciada. Mas se eu olhar para trás, há 20, 30 anos, o que se falava do Supremo? Nada, nada. Ninguém sabia, às vezes, nem falar do ministro, isso, né? Nada. Quem compõe, quem gosta do azul, do amarelo. Hoje a gente sabe tudo. Queria ouvir, então, os dois pré-candidatos aqui no Canal Livre sobre isso. Papel do Supremo, se vocês acham que há hoje algum tipo de disfunção no equilíbrio entre os três poderes e, caso vocês cheguem à presidência da República, o que é que está na mão do Poder Executivo para resolver um problema, se ele existir, no entender de vocês? Deixa eu começar com o Renan. Bom, a partir de 2012, quando a gente está discutindo embargos infringentes, ali a discussão sobre mensalão, a gente começa a ouvir falar do STF. E hoje, né, estamos em 2026, ano de Copa, a gente sabe os 11 do STF, mas não sabe os 11 que vão estar na seleção brasileira. E, na verdade, o Xandão e o Neymar são os objetos de polêmica nacional. Mas, a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. E a caixinha é uma caixinha que ele trata de temas abstratos ligados a discussões sobre constitucionalidade de temas nacionais, e não como última instância de processo. O Supremo brasileiro recebe coisa de 8 mil processos. A Suprema Corte Americana, 50. E eu nem concordo com o modelo da Suprema Corte Americana, que trabalha, às vezes, como, vamos dizer, última instância. Eu acho que o nosso modelo tem que ser de discussões que envolvam, olha, isso aqui é um direito fundamental, não, essa lei que passou, esse direito... É só isso. Atualmente é uma banca de negócios, atualmente é uma entidade que cruza todas as linhas possíveis, seja junto ao Legislativo, seja junto ao Poder Executivo. Atualmente é um instrumento autoritário dos seus pares e ele precisa ser combatido. Essa semana a gente viu um show de horrores do ministro Gilmar Mendes. E olha, ele é reputado como o ministro mais inteligente ali, estudou na Alemanha, fala alemão. É o decano. Tá passando vergonha. Agora deu um presente para o Romeu Zema, adversário de vocês. O Zema fez um videozinho lá de IA e ele pirou com o vídeo. Isso é de uma insanidade. O que ele fez com o senador Alessandro Vieira, isso não é normal. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. E aí, quando pegam as coisas indecorosas, as participações no escândalo do Banco Master, eles ficam fingindo de louco. O Alexandre de Moraes, mentira, aquele contrato com a minha esposa não existiu. Como não existiu? Aí depois o COAF pega, não, teve 80 milhões ali que foram depositados. Ah, então existiu. Ah, não, eu nunca vi ele. Aí depois pegaram, não, ele teve em Trancoso. Perigosíssimo estar em Trancoso com um Vorcaro numa festa, né? Mas ele teve em Trancoso. O que tem que acontecer com essas pessoas? Primeiro, tem que chegar um presidente da República que não tenha rabo preso, como foi o caso do Bolsonaro e como é o caso do Lula, e chegar lá e endereçar o tema do impeachment de ministros do STF e uma reforma que acabe com as decisões monocráticas, como acontece no Brasil. 83% das matérias que chegam lá são resolvidas com decisões monocráticas. Estabelecer um prazo máximo para os pedidos de vista que acontecem ali. Proibir de maneira peremptória. Esse prazo já tem, são 80 dias agora. Mas assim, Demorou. O problema é que não são cumpridos e quem deveria fiscalizar eles não fiscaliza, que são eles próprios, que é essas loucuras que acontecem. Outra coisa, os escritórios de advocacia ligados a parentes. Outra coisa, o tal do foro Código privilegiado. de conduta. O código, é que é uma discussão que está rolando ali. Eu acho essencial o código de conduta e isso inclui também a impossibilidade de escritórios de advocacia ligados a familiares. O outro ponto que eu acho que também é importante, ela não ser a corte que cuida do tal foro privilegiado. Hoje, sejamos honestos, deputados e senadores não falam sobre o assunto e não vão tocar impeachment de ministro do STF, como, aliás, o Flávio Bolsonaro não vai tocar, porque ele tem rabo preso com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli, deve favor para eles, porque está todo mundo na mão dos caras. Precisamos criar uma corte específica que vai cuidar especificamente desses casos. E ainda tem um outro tema, que é caro também pro ministro Aldo, que é o caso das ONGs que fazem lobby junto, vamos falar os nomes, com Rede de Sustentabilidade, com o PSOL, que chegam lá e ficam brecando obras, parando projetos que passam. Vocês vão ver, podem aguardar, a tentativa de sabotagem ao licenciamento ambiental que a gente vai ver nos próximos meses. Vão tentar sabotar o licenciamento ambiental que vai botar um monte de obra para andar no Brasil, simplesmente porque sim. Porque tem uma agenda internacional financiada com ONGs tocadas e financiadas por nossos concorrentes internacionais que vão tentar usar o STF para sabotar o país. Não podemos deixar. Eu, como presidente da República, não deixarei. E nós temos que ter, vamos dizer, uma política que empodere agora o Executivo, porque as pessoas votam no presidente da República, e que recoloque o STF nas suas funções naturais. O Legislativo também, e aí peço para as pessoas votarem direito esse ano, né? Não tem que ter palhaços, tem que ter pessoas corajosas e probas para tocar esse assunto de maneira inteligente. É isso que eu clamo para a população brasileira. Agora, aí tem uma questão fundamental, que seria a reforma política. A nossa representação política no Brasil é inteiramente equivocada. Ela não representa o que deveria representar.
há alguns projetos muito bons que estão perdidos por lá, propondo voto distrital, sistema misto, como na Alemanha, propondo voto em lista. Isso deve voltar agora. Eu queria saber a opinião de vocês. Voto distrital, vai? Não vai? O voto atual, ele funciona? Claro que não funciona. Vocês concordam com isso? E depois vamos falar também da mudança total da relação executivo-legislativo. Mas deixa eu só também ouvir senão o Aldo não vai perder essa oportunidade de falar sobre o Supremo e aí ele emenda sobre o modelo político brasileiro, de ouvir o Aldo também sobre o STF e o papel. O problema é que nós vivemos no país um processo de insegurança jurídica que tornou-se insegurança institucional. A segurança institucional é porque não há limite na relação entre os poderes, já que o Supremo tornou-se o poder dos poderes. Ele subtrai atribuições do Executivo, ele subtrai atribuições do Legislativo. E o que eu posso dizer em resumo é o seguinte: com essa circunstância, com esse Supremo, o Brasil é ingovernável. O presidente Lula vai nomear agora, se nomear o doutor Messias, o 11º ministro do Supremo dos governos dele. Com mais 5 que foram nomeados pela presidente Dilma, são 16 ministros do Supremo do mesmo grupo político. Qualquer presidente da República que tente confrontar essa orientação, o PSOL, uma ONG, entra no Supremo e a decisão é revogada. Como é que suspenderam a Ferrogrão? A Ferrogrão é uma ação de uma ONG com um partido inexpressivo e o Ministério Público. Então, ou você confronta, e confronta não é com bravata, não é com ameaças, confronta institucionalmente essa relação, ou ninguém vai governar o Brasil. E tem que se fazer isso no dia 1º de janeiro, isso é inadiável. Porque se você não remove essa ação de um Supremo que se julga acima da Constituição, se um presidente da República não chegar a hora e dizer o seguinte: eu estou impedido de cumprir essa decisão do Supremo porque ela fere a Constituição. Porque a ideia que se criou é que o Executivo e o Legislativo estão submetidos à Constituição e o Supremo é a Constituição. Não. O Supremo está tão submetido à Constituição quanto o Executivo e o Legislativo. Mas essa ideia não é a que prevalece no Brasil. Então, o primeiro passo é confrontar essa situação. Há uma gravidade nisso, né, ministro? Você acha que, em alguns casos, o Executivo poderia confrontar decisões da Suprema Corte? Sim, senhora, e deve fazer isso. Ou seja, se um ministro do Supremo diz ao presidente da República que ele não pode nomear fulano de tal para o ministério, como aconteceu com a presidente Dilma, como aconteceu com o presidente Michel Temer, ou como aconteceu com o presidente Bolsonaro no caso do delegado, ele não tem por que obedecer a uma decisão dessa. Ela é inconstitucional. A Constituição determina que nomear ministros é uma atribuição do presidente da República. Se ele vai nomear um ministro problemático, etc., ele vai responder por isso. Essa decisão não cabe ao Supremo. Infelizmente, é o que tem acontecido. O Supremo toma uma decisão sobre marco temporal, confrontando a própria Constituição, que está lá no artigo, acho que é o 231, dizendo que esse marco temporal existe. O Congresso toma uma outra decisão reafirmando o marco temporal. O Supremo toma uma outra decisão dizendo que não existe, e você tem no país 2 decisões conflitantes de 2 poderes distintos sobre a mesma matéria. Isso é uma espécie de anarquia institucional, isso tem que ser enfrentado e resolvido, porque se você não começar pelo Supremo, você resolve dizer o seguinte: o Ministério Público não pode mais perseguir investidor, não pode mais perseguir, como faz hoje. O Supremo vai dizer não pode. O IBAMA não pode mais demarcar unidade de conservação, o Supremo vai dizer pode. A FUNAI não pode demarcar mais terra indígena onde não existe índio, como tem acontecido. O Supremo vai dizer pode. Então você tem que enfrentar, em primeiro lugar, essa corporação Supremo. Mas você prega o confronto puro e simples? Não estou pregando o confronto, não. Uma mudança de legislação. Porque isso aí, quer dizer, o Supremo toma uma decisão e o presidente da República diz não cumpro. Aí eu confronto. Como é que seria preparar o caminho para que se possa tomar essa atitude sem que seja um confronto institucional? O Supremo vai recuar do seu poder de mando sobre o país, de decidir no lugar do presidente da República. Agora mesmo, o governo quebrado, porque o país quebrou, não vai quebrar em 2027, quebrou agora, o governo não tem dinheiro para as universidades, tem 50 universidades em greve, não tem dinheiro para botar o avião da FAB para voar.
Não tem dinheiro para botar as agências para funcionar. O Brasil está sofrendo um apagão. O que é que o governo faz? Contingenciamento dos recursos. Aí chegou um ministro e disse, não, pode contingenciar tudo menos o dinheiro do Ministério Público. Então o Ministério Público é mais importante do que a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a segurança, a defesa. Aí chegou um outro ministro e disse, tudo bem, mas também não pode contingenciar os recursos da área de meio ambiente, os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos, depois de votados no Congresso, no orçamento, isso é do Poder, não é do Supremo. O presidente da República tem que enfrentar essa situação. E ao invés dessa paralisia, dessa anarquia institucional, muitas vezes é melhor o confronto mesmo. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque isso que está acontecendo para o país. É isso o que não pode continuar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, mas ela transformou-se numa instituição absolutamente protagonista de tudo. Eu fiz campanha de anistia, de constituinte, de liberdades democráticas. Eu não sabia o nome do ministro do Supremo. A anistia de 79 foi negociada entre o governo do presidente Figueiredo e o Congresso, com o país se mobilizando, comitês da anistia, mobilizações. Eu não vi um ministro do Supremo se pronunciar sobre isso. Isso foi uma coisa da política, do Congresso, do governo. Agora não, o Supremo quer decidir sobre tudo, se miscuir sobre tudo, e isso gera a insegurança institucional. Ministro, hoje a gente sabe não só o nome do ministro do Supremo, quanto o nome da mulher do ministro do Supremo, o nome do resort da família do ministro do Supremo, e aí vamos, né? E isso gera uma coisa muito grave, para concluir, que é o seguinte, a separação entre o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma, a Constituição concede poder ao ministro do Supremo, ao presidente da República, ao deputado, ao governador. A autoridade é concedida por uma biografia, por um tipo de comportamento. E nós, no Brasil, estamos assistindo o poder indo para um lado, mantido pela norma, pela lei, pela Constituição, mas a autoridade se esvaindo, principalmente onde ela deveria ser mais forte. Deixa eu só responder aquela pergunta minha. Sim, só para equilibrar a questão de tempo, vou pedir só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente, infelizmente ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito, dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro, vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo Caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue.
Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver, o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Hiltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho, metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento sendo passado. Então, fazer isso obriga os partidos a... Opa, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear. A gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos, Mitre, no município, Sim. pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege, Mitre, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então uma reforma tem que passar por isso. Porque se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, meio que não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Se curtiu, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.